falaremos sobre o encontro de duas figuras que têm chamado a atenção na extrema-direita. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com o líder de El Salvador, o Bukele. Olha aí o aperto de mão dos dois. Mais do que amigos, friends. Depois do intervalo, até já. No YouTube a gente continua ao vivo. Sakamoto, que amizade bonita. Qual? Do Nayib Bukele com Falei ironicamente. Com o Trump? Uhum. Então, o Bukele, ele tem sido, inclusive, uma referência para lideranças latino-americanas e de outras partes do mundo, né? Uma liderança, alguém que era de um campo mais progressista, se tornou conservador e vem aplicando medidas em nome da segurança pública que vem pondo na cadeia muita gente. El Salvador tinha um problema de gangues muito graves, problema de gangues que envolviam o narcotráfico e cartéis de outros países, isso aí é inegável. Mas o que o Bukele fez? Começou a botar todo mundo na cadeia. E aí começou a colocar pessoas na cadeia, inclusive discute-se a respeito de pessoas que são inocentes na cadeia, sem passar pelo devido processo legal. Você tem organizações sociais de El Salvador reclamando disso. Né? Só que ele, como o resultado disso foi uma queda considerável na criminalidade, você tem um apoio às ações dele, mesmo que as ações dele estejam sendo feitas com esse efeito colateral de botar na cadeia pessoas que são inocentes ou pessoas que não são inocentes, né? E aí, ou pessoas sem o devido processo legal. E aí é muito louco, mas realmente, né, você tem uma proximidade muito grande com a própria visão do Donald Trump. Não à toa, Trump enviou pessoas que são de cartéis, deportou para El Salvador, para a prisão do Bukele, essa prisão que ele está colocando vários líderes de cartéis, vários membros de cartéis, né, de gangues, deportou para lá, inclusive deportou gente inocente, deportou um homem inocente, a Suprema Corte Americana mandou voltar o homem e o Trump falou que não vai devolver e o Bukele também não vai devolver, peitando uma decisão da justiça norte-americana. Diego, nesse sentido, realmente, né, tanto Trump quanto o Bukele, os dois se completam. E Bukele é uma pessoa perigosa, porque é perigoso com relação a esse comportamento dele poder se espalhar. Ele é hoje um modelo para a extrema-direita em vários países do mundo. Aqui também. Hã? Aqui também. Para aqui também. Ele é uma pessoa menos agressiva, né, no comportamento e no trato, e isso pode, é claro, levar a ele servir de modelo. Você tem várias pessoas no Brasil também que são menos agressivos e menos toscos, né, e acabam adotando um modelo semelhante. É verdade, tá? A diferença na estética, mas no conteúdo, nem sempre. Fiquem atentos. Ó, pessoal, vou registrar aqui a nossa audiência do YouTube, já que a gente está ao vivo só para o YouTube agora. O pessoal estava me cobrando. Então, Cíntia, um beijo para você, Cíntia Carvalho. Não fique triste quando eu não mando meu oi. Nayara Paulina, valeu, viu, Nayara? Nayara Paulina, é isso? Nayara Paulina Fernandes Rosa, um beijo para você também, Nayara. Obrigado pela participação. Denise Balestra, Suzana, beijo para todo mundo. Estamos voltando para a TV para falar do Trump e do Bukele. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que pretende deportar quantos imigrantes for possível para El Salvador e que seu governo poderia ajudar o país da América Central a construir mais megapresídios, né? Ainda mais presídios para El Salvador. A fala de Trump ocorreu durante esse encontro entre os dois, o Nayib Bukele e o Donald Trump. O republicano recebeu o Bukele com esse aperto de mão, sorriso, olha como ele estava feliz, e chamando o Bukele de baita presidente. Vamos ver? Vamos sim. How many illegal criminals are you planning on exporting to El Salvador? And President Bukele, how many are you willing to take from the U.S.? As many as possible. And I just asked the president, you know, it's this massive complex that he built, jail complex. I said, can you build some more of them, please? As many as we can get out of our country that were allowed in here by incompetent Joe Biden through open borders. É isso aí. A professora de Direito Internacional, Priscila Careparo, está conosco. Professora, bem-vinda, boa tarde. Bom, quero começar te perguntando sobre o perfil do Bukele, né? Conta para o nosso público mais desavisado quem é Nayib Bukele e por que ele está sendo assim tão amado por políticos da extrema-direita. Bom, vamos lá. Então, o Bukele é um disruptivo, porque ele vem do campo mais progressista, como o Sakamoto estava falando,
E ele vai se aliar a essa extrema-direita e fazer um populismo que jamais outrora a gente observou frente à América Central. Eu acredito que o dia de hoje é o ápice da carreira, entre aspas, do Bukele, porque ele é uma pessoa, tal como o Trump, muito midiático, e ele quer colocar El Salvador no centro do mundo. Ainda que, para isso, ele viole diversos e constantes tratados de direitos humanos e coloque El Salvador na mira das organizações não governamentais e de algumas organizações internacionais que foquem também em direitos humanos. Então, o que a gente observa de fato é justamente um presidente que emerge a partir desse populismo retroalimentado pela extrema-direita do mundo, falando que ele deve sim fazer isso, quando a gente não observa um padrão de comportamento apto a garantir uma segurança dentro do país e, principalmente, garantir a qualidade de vida para essas pessoas. A pergunta que eu faço é justamente como é que ele tenta ou como é que ele vai repercutir dentro dessa perspectiva de receber os deportados dos Estados Unidos com a questão efetivamente de garantir, primeiro, a ressocialização desse preso e, segundo, os direitos humanos dentro do cárcere. A gente tem que pensar que, desde a época da pandemia, já existe uma grande, mas uma incisiva questão atrelada à crítica dentro do sistema carcerário de El Salvador por conta da falta de consolidação de direitos mínimos. E a gente não está falando aqui, né, justamente de direitos humanos para humanos direitos. Não, a gente está falando de quesitos mínimos. Aqueles quesitos cujos quais prevalecem a sobrevivência da pessoa que se encontra em cárcere. Então, a minha pergunta que fica é a seguinte: como é que ele vai prevalecer esse mínimo do mínimo a partir das regras de Bangkok, efetivamente que prevê, né, uma estrutura carcerária vinculada aos direitos humanos? Como é que ele vai fazer essa questão? E o segundo que eu me pergunto, e que eu acho que é uma pergunta que vem de todas as organizações governamentais, é como é que ele vai focar justamente na perspectiva da ressocialização. E a gente tem que pensar, novamente, o Bukele é um midiático tal como o Trump. A gente tem que lembrar que ele instituiu o Bitcoin no El Salvador, ele fez algumas alterações muito disruptivas e que não deram certo. E, com certeza, nesse momento, não vai dar certo. E só para completar minha fala, quando o Trump fala, tá, isso é importantíssimo a gente destacar, que ele quer que o Bukele construa cada vez mais prisões em El Salvador, é uma premissa para investimento dos Estados Unidos em El Salvador. Porque a gente tem que lembrar que as prisões nos Estados Unidos, em diversos estados, são do sistema de infraestrutura privado, ou seja, é um meio de lucratividade. Por isso que o encarceramento em massa nos Estados Unidos também é uma atividade lucrativa. Então, com certeza, existe uma retroalimentação aí de interesses entre o Trump e entre o Bukele. Professora, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Exatamente tocando nesse ponto a respeito da questão dos presídios, né, lá em El Salvador. Normalmente, quando os Estados Unidos quer rasgar a Constituição ou quer desconsiderar a Constituição norte-americana e as leis norte-americanas junto a grupos de encarcerados, acaba prendendo essas pessoas em outros lugares, ou seja, prisões deles em quartéis ou em campos, ou mesmo Guantánamo, né, lá em Cuba. Essas pessoas acabam ficando num limbo judiciário, né, porque discute se a lei norte-americana é válida ou não é válida com essas pessoas, né, Abu Ghraib, né, no Iraque, tudo isso mais. Como é que fica essa questão jurisdicional com relação a El Salvador? O Trump, ele deportaria simplesmente pessoas para ficarem presas lá? Essas pessoas cumpririam pena? É possível isso? Os Estados Unidos terceirizar para outro país o cumprimento de penas? Bom, vamos lá, Sakamoto. A tua pergunta ela é envolta de diversas questões. Então, a primeira questão, onde que vale uma lei, efetivamente, uma aplicação extraterritorial da lei, ou não colocaria nem extraterritorial, mas uma aplicação do ordenamento jurídico dos Estados Unidos, para além do território geográfico? Segundo o direito internacional, a gente só teria efetivamente embarcações de bandeira dos Estados Unidos em espaço aéreo internacional ou em mar territorial internacional, e também embaixadas. Não é o caso de Guantánamo, não é o caso de Abu Ghraib. Então, a gente vê, né, isso aí é ilegal, é um ilícito internacional que os Estados Unidos faz. Agora, a gente vai para a segunda questão. Essa segunda questão, se há a possibilidade deles cumprirem a pena frente efetivamente a El Salvador, não existe uma impossibilidade no direito internacional.
Se porventura eles vierem a firmar um tratado, se porventura eles virem, né, a observar justamente a aplicação extraterritorial da pena, não há uma impossibilidade. O que me preocupa aqui são 2 pontos. Primeiro ponto, o devido processo legal dentro dos Estados Unidos, porque pelo que eu entendi, existe um envolto de questionamentos aí frente a essa deportação. Essas pessoas são aquelas cujas quais praticaram crimes, foram condenadas e foi aberto um processo de deportação para El Salvador. Então, são 2 processos distintos. A pergunta que eu faço primeira, houve condenação de fato nesse primeiro processo, nesse processo criminal? Eu não tenho observado, porque existem diversas incongruências frente justamente a esse processo de deportação. E a segunda, ante esse processo de deportação, esse segundo processo, também foi garantido o devido processo legal dessas pessoas? E aí a gente entra numa questão muito mais séria, que é a deportação em massa, que é proibido, que é um ius cogens, é uma lei imperativa para o Estado, também prevista no Estatuto do Refugiado de 1951 e que, paralelamente, a gente aplica aqui, que não pode haver deportação forçada de imigrantes. E o Trump está fazendo isso. A pergunta que eu faço, existe uma individualização dessa deportação? Não existe. Tanto que a gente está vendo que pessoas que sequer foram condenadas criminalmente sendo deportadas por engano. Então, a questão é o seguinte, pode haver o cumprimento de pena em outro estado? Pode. Mas existem diversas incongruências, diversas ilegalidades e ilicitudes que vêm dos Estados Unidos que acabam por prejudicar e principalmente viciar esse cumprimento de pena dentro de El Salvador. E aí a gente entra numa terceira questão, para a gente entender como é complexo esse contexto, que é justamente El Salvador não garante o mínimo atrelado a essa condição do cárcere para que se tenha esse recebimento dessa população carcerária. Então, é como se eu tivesse um acordo de vontades entre o Trump e entre o Bukele, mas não referendado pelo direito internacional, porque existem diversas bases estruturais que estão viciadas, que estão capengas, porque justamente ele é composto por ilicitudes de ambos os governos. Thales? A senhora falou que o Bukele é um político tão midiático quanto o Trump. Eu pergunto, não estariam os dois tentando midiaticamente sair de uma encrenca e ganhar com isso? Por exemplo, o Trump está perdendo o cabo de guerra com a China. Nesse momento, ele arruma um outro assunto, que é um assunto mais caro aos eleitores trumpistas, que é a questão dos imigrantes, bota esse assunto em pauta e as pessoas estão falando agora nisso. Virou um assunto midiático que desvia a atenção do momento de fraqueza do Trump com essa história do tarifaço. O tarifaço dele está dando problemas até econômicos nos Estados Unidos e problemas no cabo de guerra com a China. E o Bukele se aproveita disso para trazer dinheiro para El Salvador, botando os Estados Unidos para pagar essas pressões exageradas do que ele está montando lá em El Salvador. A senhora não acha que há um pacto midiático entre os dois? Thales, eu acho sim que nesse momento é uma cortina de fumaça justamente para essas quase que trapalhadas que o Trump tem feito em relação ao tarifaço que ele está impondo. A gente sabe que é um blefe, mas, em contrapartida, ele também está tentando responder para outra parcela do seu eleitorado. Porque uma parcela, principalmente atrelada ao mercado financeiro, atrelada à questão justamente do cinturão da ferrugem, não está contente com essas atitudes em relação ao tarifaço. Uns porque acham que o Trump não tem que impor o tarifaço, por exemplo, o Elon Musk, que vai repercutir muito negativamente para os seus negócios, e outros que acham que o Trump está muito brando, como são os estados e os trabalhadores do cinturão da ferrugem dos Estados Unidos, que há algumas décadas, de fato, eles tinham um grande poderio industrial dentro desse contexto. Então, é inegável que há, sim, uma cortina de fumaça, mas há também uma resposta para outra parcela dessa população dos Estados Unidos que votou no Trump, que era justamente aquelas pessoas que queriam, a todo custo, acabar com o processo migratório e, principalmente, retroceder daquilo que o Joe Biden fez. Então, o Trump, a gente sabe que o Trump ele faz atrapalhadas, mas ele tem um aspecto de ser saber contornar na perspectiva de voltar a atenção para si. A gente sabe que nesse momento é uma cortina de fumaça, mas é inegável que mais cedo ou mais tarde esse encontro entre o Trump e entre o Bukele ia acabar acontecendo, porque o Trump também precisa responder a outra parcela do seu eleitorado
que votou nele justamente para acabar com esse processo migratório e retroceder à época, não coloco aqui nem antes do Joe Biden, mas a retroceder, assim, vamos colocar antes da Segunda Guerra Mundial, que é justamente quando a gente começa a proteger determinadas pessoas que participam desse movimento migratório. Então, é inegável que é uma cortina de fumaça, mas eu não acredito que seja só por isso. Só antecipou esse encontro entre o Trump e o Bukele.